Agradeço muito por vocês estarem aqui. Vamos lá para a nossa aula live 36. Primeiro, eu vou dar uma introdução só para falar o que é esse processo da infecção vaginal. Acho que todo mundo sabe, mas assim, só para ter uma ideia que a gente diferencia normalmente em vaginite e vaginose. No caso, a vaginite, a gente classifica ela como todo processo de inflamação, que pode ser infeccioso ou não. Existem vaginites que não são infecciosas, que não têm agentes infecciosos, que não tem bactérias, não tem fungos, não tem vírus, não tem ninguém ali no meio. E existe as infecções, existe as vaginites que são causadas por agentes infecciosos. Então a gente diferencia aí basicamente nesses dois grupos. É um processo inflamatório que pode ser infeccioso da mucosa vaginal ou às vezes da vulva, com corrimento em algumas situações, pluridro e vermelhidão. Pode até ocorrer sangramento, lesões mais profundas, mas normalmente a característica é a paciente ter corrimento, vermelhidão, irritação do local, uma sensação de desconforto, que é característico do processo de vaginite. Por que eu estou falando isso? Para dar uma introdução geral, para dar uma visão geral para vocês, mas eu quero colocar o ponto-chave do que você precisa pensar quando a sua paciente chega até a farmácia, no consultório farmacêutico. Você já tem consultório farmacêutico? Se você não tem ainda, pense em montar o seu consultório para atender de forma muito tranquila a sua paciente. Por quê? Porque esse é um problema de saúde que a paciente não gosta de contar no balcão da farmácia, claro, né? Ela está com algum desconforto, ela está com um problema, e aí ela quer explicar para você, ela quer um auxílio, ela precisa do seu apoio. Ela não vai contar para você ali no balcão, porque no balcão é desconfortável, tem outras pessoas passando. Então é importante você ter o consultório farmacêutico lá para você fazer esse processo. Lembrando que o consultório eu vou explicar como funciona na próxima semana da consulta farmacêutica, que é na semana que vem, terça, quarta e quinta-feira, beleza? Quem não participou, quem não se inscreveu, se inscreve aí que vai valer a pena. Primeiro, o que eu devo lembrar? Quando a paciente tem um corrimento vaginal, tá? Com cor e com cheiro e consistência normal, não tem alteração, corrimento esbranquiçado, não tem modificação, não tem prurido, não tem ardência, ela não tem uma modificação da cor do corrimento, é natural ter um corrimento, até porque você tem na flora, né, lactobacillus, bactérias que são do bem e elas acabam causando esse processo desse corrimento. Quando a paciente tem corrimentos, tá, um pouco mais de secreção, sem alterações de grandes fatores, como um cheiro forte ou qualquer outra modificação, consistência normal, tem que lembrar, o pessoal está aumentado, ela percebeu que mudou, né, que aumentou um pouco, né, essa quantidade desse corrimento. Isso pode acontecer por vários fatores, entre eles fatores hormonais. Então não é necessariamente um problema patológico, aí uma complicação de uma doença, de uma infecção. Então provavelmente pode ser um corrimento natural, fisiológico, que acontece por alterações hormonais. É muito comum quando a paciente muda o contraceptivo, quando ela muda o hormônio, quando ela começa a usar um outro contraceptivo, ou quando ela faz a utilização, no caso do anticoncepcional hormonal, ou até em meninas, né, muitas vezes que estão numa fase onde ela está desenvolvendo o processo da puberdade, a modificação hormonal ela acaba influenciando bastante, tá? Então essa é uma das explicações que a gente precisa deixar aqui bem claro para que não tenha nenhuma complicação e para que você entenda como diferenciar esse processo, ok? Deixa eu abrir aqui para o meu cachorro. Infelizmente ao vivo é assim, gente. Tem um cachorro aqui que está dentro do escritório aqui comigo e ele está batendo na porta aqui, quer sair da sala. Só um segundinho, tá? Deixa eu colocar meu microfone de volta aqui. Vamos lá. Então, voltando à nossa história aqui, tá? Liberei o Bob aqui, que o Bob saiu, agora ele tá lá fora, tá tranquilão, tá? Maranhão tá aqui comigo, olha, Paraíba tá aqui comigo, todo mundo aí do Brasil todo, graças a Deus, todo mundo acompanhando e ampliando os seus conhecimentos, que esse é o nosso objetivo principal. Vamos colocar outra situação. Então lembra que alterações hormonais também causam esses efeitos, tá? Não é comum, é comum quando a paciente começa a usar o contraceptivo, né, um anticoncepcional novo, é comum quando a paciente começa a apresentar, né, utilizar, mudar as mudanças de hormonais, né, no caso das meninas aí no início da puberdade, pode ter uma modificação desse processo, tá? Outra questão, corrimento esbranquiçado que apresenta coceira e irritação nos lábios vaginais. Isso é característico
de candidíase, que é muito comum, que é uma das patologias que a gente vai falar hoje, que é uma das mais frequentes aí entre todas as doenças que a gente vai falar hoje, tá? Corrimento verde amarelado com odor muito desagradável, e o odor é mais forte do que o corrimento. Vou colocar de uma forma para você pensar também que existem outras situações. Por exemplo, corpo estranho. A paciente esqueceu de tirar o OB, o tampão vaginal, aquele que ele utilizava durante a menstruação. Ele pode ficar realmente preso no local e ele pode causar um processo infeccioso extremamente grave, inclusive um risco de complicações severas, e precisa lembrar talvez dessa situação porque pode acontecer. Tá? É claro que não é comum, mas pode acontecer dela ter esquecido esse tampão vaginal. Então, um corrimento não muito grande, mas com odor muito desagradável, com odor muito forte, pode estar relacionado a esse processo, tá? Febre e dor abdominal. Quando a sua paciente chegar falando que ela tem esse processo de corrimento, essas alterações relacionadas à secreção vaginal, mas ela tem aí uma dor abdominal, tá? Ou ela teve febre. Isso é muito importante, presta atenção aí. Tem febre e tem dor abdominal. Isso pode ser indicativo de DIP, doença inflamatória pélvica, pode ser infecciosa e é extremamente grave. Então eu preciso encaminhar essa paciente. Não adianta eu usar o creme, não adianta eu querer usar lá um comprimido, não adianta eu querer utilizar essa medicação, porque ela precisa de uma avaliação clínica mais específica. E esse caso pode ser extremamente grave, tem que entrar com antibiótico rapidamente para evitar complicações severas para a paciente. Então DIP, doença infecciosa, doença inflamatória pélvica, causada por algum outro agente, por alguns outros agentes que podem estar relacionados a esse processo, beleza? Natal no Rio Grande do Norte aqui, olha, Caliane está aqui com a gente, o Marco André também está com a gente aqui, valeu gente, obrigado, tá? Estou acompanhando todo mundo aqui. Beleza, lembrou disso? Lembrou dessas informações? Vamos mais algumas orientações. Logo de cara, quando você começar a conversar com o paciente, tem que lembrar dessas informações. Como é que é o corrimento? Será que só aumentou um pouco esse corrimento que já existia antes? Ele ficou um pouquinho maior? Não tem cheiro, não tem uma coloração diferente, não tem modificação de padrão nenhum? Pode estar relacionado ao sistema hormonal. Tem dor, tem febre, tem dor abdominal e está relacionado a esse processo do corrimento? Manda embora, encaminhamento, porque pode ser DIP, tá? Tem alterações com coceira, tem alterações de plurido, tem alterações de vermelhidão, tem corrimento esbranquiçado, característica desse processo da cândida que nós vamos detalhar mais daqui a pouquinho, tá? Tem abertura vaginal, ela está inchada, dolorida, inflamada, com inchaço nesse processo, tomar bastante cuidado que pode ter infecção em glândulas, que pode levar a abscesso e precisa entrar com antibiótico. Então, qualquer processo relacionado a isso que a paciente relata para você, talvez seja necessário um encaminhamento para que tenha uma avaliação clínica específica com o ginecologista e ele vai prescrever daí talvez um antimicrobiano para essa paciente, tá? Apresenta, né, tanto na área interna como na área externa, dor ou ferida, tá? Existem vários mecanismos diferentes que levam a essa ferida, entre eles, por exemplo, herpes genital pode causar essas feridas e, claro, outras DSTs que são mais severas, que também vão causar essas feridas, sinal de encaminhamento também para o médico, tá? Eu estou lembrando vocês das informações que você precisa perguntar para a sua paciente. Durante a relação sexual, sem outros sintomas, tá? A paciente tem dor, tem dificuldade, por exemplo, de lubrificação. Lembra que pacientes que são um pouquinho mais velhas, que já estão no período da menopausa, você tem uma modificação da secreção hormonal. Essa modificação da secreção hormonal significa que a paciente pode ter uma modificação no desenvolvimento da estrutura vaginal, no desenvolvimento das suas células, no processo de secreção e de lubrificação. Isso causa normalmente dor na relação sexual, que pode ser um incômodo, e nesse caso o vaginismo pode ser indicativo desse processo do vaginismo, então necessita de um encaminhamento. O paciente muitas vezes vai ter que fazer uma reposição hormonal, vai ter que fazer usar um creme, né, por exemplo, um Premarin, que é um hormônio, ou até pacientes mais jovens, que não estão na fase da menopausa ainda, mas que apresentam essas alterações de diminuição da secreção glandular, diminuição da lubrificação e dor durante a relação sexual. Então todas essas informações já são de cara que você precisa lembrar para você dar um direcionamento legal para o seu paciente, para a sua paciente, beleza? Agora nós vamos entrar no problema. Quando a paciente tem um corrimento, você já meio que imaginou, já sabe que pode ser uma infecção, mas qual é a infecção? Como é que é a característica desse corrimento e como é que é a modificação e o que eu preciso fazer para tratar? Vamos falar um pouco do fármaco também que vai ser utilizado para esse tratamento, beleza?
Primeiro, vamos pensar o seguinte, vaginite em criança pode acontecer? Pode acontecer essas vaginites, tá? Normalmente acontece quando a criança não tem o hábito de higiene adequado, ela não consegue fazer a higiene adequada, ou o cuidador não faz a higiene correta, e aí a flora gastrointestinal, a flora lá que vem do ânus, né, as bactérias que estão lá presentes, ela pode proliferar na mucosa da vagina. Então, na menininha aí, na criança, tem que tomar cuidado com relação a essa higiene. Essa higiene aí já vem na recomendação, da forma de passar, por exemplo, o papel higiênico, né, de frente para trás, para fazer uma higienização adequada, para fazer uma limpeza, mas pode acontecer. Então, tomar um pouco de cuidado com isso. Nesse caso, não tem uma relação direta com transmissão por outros processos. Normalmente é da flora, que é do intestino, tá? E se for necessário, vai fazer o tratamento também com medicações que podem ser por via oral, se for o caso, poderia ser utilizado em algumas situações, eu vou falar depois das medicações, antimicrobianos também. Mas pode acontecer também irritação, principalmente porque a pele é mais sensível, está menos acostumada a alguns agentes químicos. Então a paciente que utiliza, por exemplo, a mãe recomenda para a menina começar a utilizar um sabonete, alguma coisa diferente, ela utiliza para fazer a sua higiene, isso causa irritação. Então lembra de perguntar para a sua paciente, para a mãe, o que está acontecendo? Será se ela trocou o sabonete? Será se ela utilizava um e não está utilizando o outro? Será se ela tem alguma relação dessa? Pergunta sobre a questão da higiene mesmo, como é que é feito e tal, porque já vai dar um indicativo do que está acontecendo com essa paciente, tá? Raramente pode ser uma infecção bacteriana, estafilococcus, streptococcus ou até cândida também pode aparecer, dependendo da paciente, levando em consideração que muitas vezes a troca da calcinha não é frequente, então a falta de higiene pode ser um fator desencadeante desse processo. Segue o mesmo processo, o tratamento eu vou explicar daqui a pouquinho, mas só para você pensar que na criança também pode acontecer, mas existem fatores que são diferentes da mulher adulta, tá? Vamos colocar outra informação importante, tá? Primeiro, quando a gente pensa em mulheres em idade reprodutiva, tá? Um dos fatores que leva a essas infecções vaginais é a modificação da flora. Então, se a sua paciente, vamos lá, sua paciente ela tem que usar antimicrobiano, ela está usando antimicrobiano com espectro de ação amplo, por exemplo, ela está tomando agora 14 dias de amoxicilina, tem muita gente toma antimicrobiano por um período longo, isso destrói flora, não só gastrointestinal, mas também pode afetar a flora vaginal. E essa flora, que consiste em lactobacilos, ela muda a sua composição, o que facilita a proliferação de outros agentes, por exemplo, como cândida. Então lembra que sempre que a gente pensar no uso de antimicrobianos a longo prazo, ele é um fator de risco para o desenvolvimento de infecções vaginais. A modificação do pH, principalmente relacionada ao ciclo menstrual, ao sangue, alterando o pH, ao sêmen, também pode diminuir a presença desses lactobacilos, que são flora do bem, são benéficos para esse processo. Higiene inadequada, duchas e limpeza muito frequente. Tem que imaginar que essa flora ela tem que estar presente lá para proteger essa mucosa. Se a paciente faz uma higienização muito frequente, pode acontecer também de destruir essa flora. O uso de antimicrobianos, como eu já expliquei, e o uso de roupas apertadas e principalmente roupas sintéticas que dificultam essa troca de oxigênio aí, consequentemente prejudicam o processo da manutenção dessa flora vaginal. Vamos colocar algumas recomendações. Existem tratamentos para reposição de flora vaginal. A gente ouve muito falar em repositor de flora intestinal, mas eu vou colocar dois agentes aqui que são interessantes. Por exemplo, um lactobacillus, que é um lactobacilo que pode ser utilizado, um comprimido vaginal que pode ser utilizado para recompor essa flora da paciente. Por exemplo, a paciente que está fazendo o uso do antimicrobiano a longo prazo, ela pode fazer o uso desse lactobacilo para recompor essa flora. É um comprimido vaginal, de preferência, antes de deitar, ela vai introduzir o comprimido via vaginal e vai fazer o uso durante 6 dias consecutivos. Ele recompõe essa flora vaginal e ele melhora o funcionamento e reduz o risco de infecções. Então, por exemplo, o repositor de flora vaginal, se você não conhece ainda, está aqui um exemplo para vocês. Outra situação é que o pH mais básico, quando esse pH ele sobe, normalmente o pH ele fica um pouco mais baixo, quando ele pH sobe, ele pode ter modificação da flora também, diminuir a presença do lactobacillus e aumentar a presença daquelas bactérias que são bactérias ruins ou até de outros agentes que vão proliferar naquele local. Então o que acontece?
Controle do pH adequado também pode ajudar muito a sua paciente, que é o caso do uso, por exemplo, de comprimidos vaginais que são utilizados, que são aplicados via intravaginal, que controla esse pH. Um exemplo que eu coloquei aqui para vocês é um comprimido de ácido ascórbico. O ácido ascórbico, para quem não conhece, é vitamina C, e ele pode ser aplicado por via vaginal para fazer com que o pH fique um pouco mais ácido, facilitando a proliferação dos lactobacilos, que são as bactérias do bem, e diminuindo a chance de infecções vaginais. Então, acho que é legal a gente lembrar desses processos, porque pode ajudar a sua paciente a diminuir essas complicações, ok? Vamos colocar aqui uma situação também que a gente sempre lembra, que é o uso do sabonete íntimo, né? Aquele sabonete líquido íntimo, muitas vezes que a paciente utiliza muita frequência. Isso é bom e é ruim. O sabonete íntimo vai ajudar na higienização, mas o uso dele, dependendo da frequência, da forma da utilização, ele pode também destruir flora. Então isso pode realmente causar um prejuízo para a paciente. Tem que conversar com ela, talvez ela tome aí 2, 3 banhos por dia, faz a higienização em todos os momentos. Tem que recomendar para que ela não faça a utilização do sabonete em todos os momentos, porque ele pode alterar a flora e aumentar a chance dessa infecção. Então, lembrar que ele pode ajudar, mas ele também pode ser prejudicial no sentido de destruir a flora, que pode auxiliar no desenvolvimento de outras infecções. Em mulheres na idade de pós-menopausa, beleza? Período da menopausa, quando a paciente já não tem aquele processo do ciclo, né, hormonal tão intenso, a diminuição do estrogênio, nesse caso, durante a menopausa, ela pode causar algumas alterações. Por exemplo, atrofia vaginal, a vagina fica mais ressecada, atrofia das estruturas celulares e, claro, aumenta a chance de infecção e de inflamação. Então, o que acontece? Ocorre um maior crescimento de bactérias, então a chance dessa proliferação bacteriana aumenta. Nessas pacientes aumenta a probabilidade de infecção vaginal, por isso que tem que ficar atento nesse processo, além de alterações imunológicas, comportamentais e a má higiene, que é um fator importante. Então, sempre nessa paciente há uma probabilidade maior, por exemplo, da proliferação de Gardnerella, da proliferação de outros agentes que são causadores de infecção vaginal. Então, tomar cuidado na paciente, né, durante a vida. Ela tem vários ciclos, né? A gente tem várias modificações durante esse ciclo, e na menopausa há uma probabilidade maior de infecções bacterianas na presença desse processo e de inflamação por causa da diminuição do estrogênio. Beleza? Vamos colocar aqui a primeira infecção que a gente vai falar hoje. Nós já falamos de uma visão geral. Vamos trazer a primeira infecção. Se tiver alguma dúvida, vocês mandam aqui para mim, que eu estou acompanhando vocês aqui comigo, tá? Vaginose bacteriana, tá? Quando o paciente desenvolve uma infecção bacteriana. Primeiro, o que eu preciso lembrar? Põe na sua cabeça aí e lembra da seguinte informação. Qual é o tipo de corrimento dessa paciente que tem vaginose bacteriana? Tipo de corrimento que ela vai relatar para você, normalmente é um corrimento, tá? Mal cheiroso, cinza, com uma coloração. Eu coloquei até uma figura aqui que tem mais ou menos o corrimento aí. Cinza e fino, quer dizer que ele não é espesso, não é grosso, tá? Geralmente o odor é aquele odor característico de peixe podre, tá? E torna mais frequente, ele fica mais frequente, fica mais forte, principalmente após a menstruação ou após as relações sexuais. A paciente pode ter plurido, mas normalmente o plurido não é tão intenso como é na candidíase. Na candidíase o plurido muitas vezes é mais intenso. Ela pode ter irritação dessa mucosa, fica vermelha e pode ter edema. Não são tão comuns. Então, plurido, a irritação e edema não é uma coisa tão presente nessa paciente. Mas o processo do corrimento, que tem a característica de ser mal cheiroso, cinza mais fino, tá? E, claro, tem a característica de odor, né, do cheiro de peixe podre, é uma característica de vaginose. Vaginose significa infecção por bactéria, nesse caso infecção bacteriana, normalmente Gardnerella, que é a principal agente causadora dessa infecção. Principalmente o pH vaginal, que fica acima de 4,5, o pH fica mais básico, menos ácido, facilita o desenvolvimento dessas infecções, ok? Teste do cheiro é característico. É um teste desagradável, mas o cheiro é de odor de peixe podre, então vai ter esse incômodo e vai ter esse cheiro nessa paciente, beleza? Então essa característica clínica da infecção. Poderia ser feito alguns marcadores específicos, mas essa característica clínica é da infecção.
Vaginose. Quais são os fatores de risco? Quais são os fatores que aumentam a chance da paciente ter infecção bacteriana? Então é importante também orientar dessa forma. Mulheres virgens, por exemplo, elas podem desenvolver esse tipo de infecção. No caso de uma vaginose por Gardnerella, eu trato o paciente ou não trato o paciente? Desculpa, não trato o parceiro ou não trato o parceiro? O paciente tem que tratar, né? Mas o parceiro, será que eu trato o parceiro ou não? Então, essas perguntinhas são importantes. Por exemplo, né? Os fatores que estão levando ela a desenvolver essa infecção. As mulheres que não têm relação sexual ainda, que não tiveram relação sexual ainda, mulheres virgens, podem ter esse tipo de infecção? Já tem essas dúvidas também. Tratar o parceiro ou não, nesse caso da vaginose, da infecção bacteriana causada por Gardnerella, eu trato o parceiro ou não? Então vamos responder algumas perguntas dessa para vocês. Primeiro, mulheres que fazem sexo com outras mulheres, tá? Aumenta a probabilidade desse tipo de infecção bacteriana, ok? Por vários motivos específicos, né? Não dá para detalhar tantos, mas assim, vários motivos específicos, até pela questão da relação de flora, de bactérias que vão chegar até esse local da mucosa, ok? Pacientes que têm alto número de parceiros, né, que têm relação sexual com vários parceiros diferentes, aumenta a probabilidade. Sim, mulheres virgens podem ter vaginose bacteriana, sim, a infecção pode aparecer nessa paciente, mesmo ela não tendo relação sexual, ok? Talvez é uma dúvida, a mãe chega, a família acha que a menina teve algum problema, alguma relação, e na verdade não, foi um processo que aconteceu naturalmente, tá? O tratamento do parceiro, é uma dúvida que sempre surge para mim. Trata o parceiro? Nesse caso a paciente está com vaginose, ela está com Gardnerella, tem toda aquela característica. Eu trato o parceiro ou não? Ele pode ser feito o tratamento do parceiro, mas normalmente o tratamento não interfere no processo de infecção subsequente. Quer dizer o seguinte, que tratar o parceiro, depois que você curou a paciente, fez o tratamento da mulher, tratar o homem especificamente, nesse caso, não vai interferir em causar outras infecções ou não. Então pode tratar ou não. Na maioria das vezes nem é tratado o homem, é tratado só a mulher. Então, nesse caso, não trata o homem, não trata o parceiro, trata só a mulher, e aí você resolve o problema dela, resolve a infecção. Se necessário, se ele tiver algum sintoma, alguma característica, pode ser tratado normalmente, mas como eu coloquei, não interfere na incidência de novas infecções caso não haja o tratamento do homem, tá? Não causa uma nova infecção caso não haja o tratamento do homem, tá? Essa é uma das dúvidas, tá? Então, nesse caso da vaginose, depois eu vou falar do tricomonas e outras que aí é diferente um pouquinho o processo, tá? O uso de dispositivo intrauterino, tá? Também é um fator de risco, então para quem usa DIU, aumenta a probabilidade dessas infecções bacterianas. Vamos lá, na vaginose, como é que é o tratamento da vaginose, tá? O tratamento da vaginose, da vaginose bacteriana, ela acontece com metronidazol. Então, uma opção terapêutica seria a utilização do metronidazol, tá? Que pode ser empregado por 7 dias, 2 vezes ao dia durante 7 dias, 500 miligramas, isso no uso oral, ou 2 gramas, tá? De uma vez. A utilização de 2 gramas de metronidazol também pode ser empregado de uma vez só. Mas, normalmente, a aplicação do creme ou do gel, ele é mais eficiente, ele tem um resultado clínico bom e não precisa fazer o uso oral da medicação. Então, o uso oral da medicação normalmente fica quando você já não tem um resultado bom com o creme. Então, a opção terapêutica seria o gel com o aplicador, ela vai fazer uma aplicação durante 7 dias, sempre ao deitar. Vai fazer a aplicação nesse canal, vai fazer o processo de distribuição desse gel, vai fazer a aplicação e ficar deitada para que o gel tenha uma absorção legal, para que ele tenha um efeito local legal e para que ele não escorra e não saia e você não perde a medicação. Então, uma aplicação durante a noite, durante 7 dias consecutivos, ok? Creme vaginal ou gel, né, nesse caso de metronidazol, funciona perfeitamente, até porque são bactérias normalmente anaeróbias, elas causam essas infecções e o metronidazol tem essa eficácia. Ou uma outra opção seria clindamicina, também em creme vaginal, aplicação uma vez por dia, 7 dias. Então, o creme vaginal funciona e resolve metronidazol ou clindamicina na vaginose bacteriana, lembrando do sinal e sintoma para saber a diferença. O comprimido, tá, é empregado quando você não tem um resultado clínico adequado ou se você necessita tratar o parceiro. Se você for ter que tratar o parceiro, você tem que usar o metronidazol, você vai utilizar ele por via oral e o paciente pode usar 2 gramas em dose única, que é mais prático, ou pode usar 500 miligramas 7 dias
consecutivos, ok? Então deu para entender bem aí? Normalmente na mulher o creme vai funcionar bem, caso não tenha uma resposta, entraria com o comprimido também. E no parceiro, se for necessário, muitas das vezes não faz a utilização para o parceiro, especificamente nesse caso da vaginose, no caso da bactéria, né? Faz o tratamento só da mulher, mas se for necessário do parceiro, ele tiver algum sintoma, alguma característica, você faz o tratamento com metronidazol também, esse metronidazol aí durante 7 dias consecutivos ou 2 gramas uma vez. Lembrar que o metronidazol causa um efeito disulfiram. O que é o efeito disulfiram? Está relacionado diretamente, tá, ao processo de inibição das enzimas de metabolismo do álcool. Então, sempre que você falar com o paciente que vai tomar sequinidazol, vai tomar metronidazol, por exemplo, sempre, tá? Ele não pode ingerir bebida alcoólica durante o uso da medicação em comprimido. E a outra recomendação é que ele espere até 3 dias após o último comprimido para ingerir bebida alcoólica. Porque ele pode ter o efeito de sulfiram, que é a vermelhidão no rosto, que é a vasodilatação, que é a alteração da pressão arterial, que é a taquicardia, e claro, isso pode ser extremamente ruim e desagradável para o paciente, que é o efeito da inibição de uma das enzimas do metabolismo do álcool, tá? A aldeído desidrogenase é inibida pelo metronidazol e isso causa essas alterações. Isso só no uso oral, tá? No creme não causa esse efeito de sulfiram porque é um efeito local, mas no uso oral tem que sempre falar, não pode beber. Quanto tempo depois que parou de tomar o comprimido, ele pode ingerir bebida alcoólica? 3 dias depois ele já pode ingerir alguma bebida alcoólica e a chance de ter esse efeito é muito pequena, tá? Alternativa, se não funcionar ou se não puder usar o metronidazol por algum motivo ou a clindamicina, as alternativas são a utilização do tinidazol, que é da mesma família, 2 gramas por via oral uma vez por 2 dias, tá? Aí é 2 dias, 2 gramas uma vez por dia, 2 dias seguidos, são 4 gramas no total, tá? A clindamicina comprimido, que a gente já explicou também, clindamicina comprimido, 300 mg 2 vezes por dia durante 7 dias. Ou óvulos, se você tiver essa formulação, é uma opção terapêutica interessante também, a utilização de óvulos, eu vou explicar um pouco mais disso na candidíase, beleza? Então, vaginose bacteriana, você conversou com a paciente, tem a característica do corrimento, cinza fino, tá? Uma característica de um cheiro muito forte, uma modificação desse processo, tem uma relação direta com os sintomas que você já viu aqui com a gente, tá tudo legal, casou, o tratamento tá explicadinho aí, como é que funciona, normalmente no creme dá um resultado muito interessante, funciona bem, e claro, nesse caso aí a utilização do comprimido pode ser necessária caso o paciente não tenha uma melhora clínica só com o creme. Lembrar do efeito sulfiram e lembrar da posologia, a opção terapêutica melhor são 2 gramas em dose única, beleza? 2 gramas em dose única é muito mais prático do que você fazer o uso 7 dias da medicação, ok? Se eu tiver alguma outra opção de tratamento e tal, eu poderia usar alguma outra opção, tem alguma outra medicação que poderia ser utilizada? Tem o sequinidazol, que também pode ser usado em 2 gramas, que é da mesma família, e também pode ser empregado nesse caso para vaginose, ok? E se ela estiver grávida? Grávida você encaminha, o ginecologista vai fazer a avaliação, necessariamente vai tratar e nesse caso a opção terapêutica, principalmente no primeiro trimestre, é o uso do metronidazol em gel, porque ele vai ser o eficiente para tratar essa paciente, para resolver o problema da vaginose. Um detalhe importante, anota aí, quem está anotando, coloca essa informação aí em destaque, porque é legal a gente lembrar disso, tá? Durante esse período de tratamento, que a paciente vai fazer o creme, é importante que ela não tenha relação sexual, mas se acontecer, o parceiro vai ter que estar usando preservativo e uma recomendação, tá? O uso do preservativo, ele pode, tá, alterar ou pode ficar mais fraco, tá? Pelo uso da clindamicina. Então a paciente está usando a clindamicina, então mulheres que fazem o uso da clindamicina, geralmente quando ele tem essa relação sexual com o uso de preservativo, o látex do preservativo pode ficar menos resistente, então aumenta a probabilidade de furar a camisinha, beleza? Então tomar muito cuidado, então a recomendação aqui não tem essa relação durante esse período de tratamento, tendo relação tem que avisar porque essa paciente pode engravidar aí devido à falha da camisinha que fica mais sensível se for o uso da clindamicina, que ela faz com que você tenha esse efeito com látex, fazendo com que ela fique mais
fraca, ok? A camisinha pode ficar mais fraca, beleza? Metronidazol, tratamento para mulheres não grávidas, já falei isso aqui, então fechando a vaginose, tá? Vamos falar um pouco da cândida, da candidíase, tá? A vaginite por cândida. Normalmente causada por Candida albicans, existem outras, mas normalmente a Candida albicans. Como é que eu diferencio? Eu falei para vocês que na vaginose bacteriana nós temos a presença de agentes como a Gardnerella, está relacionada a um pH mais alto, tá? Está relacionado à destruição da flora vaginal, está relacionado também a modificações da presença dos lactobacilos nessa flora, e essa paciente vai ter um odor de cheiro, um cheiro de peixe podre, uma característica de um corrimento cinza fino, todos os sintomas, e a gente trata normalmente com creme de metronidazol ou clindamicina, como a gente mostrou lá. Na cândida é outro processo. Na cândida, a paciente ela vai ter um prurido mais intenso, ela vai ter uma queimação, uma irritação nessa mucosa vaginal, lembrando que na vaginose esse prurido ele é menos intenso ou não está presente. Nessa paciente ela vai ter uma alteração, né, que pode piorar depois das relações sexuais, esse prurido, esse processo inflamatório, essa irritação vaginal, ela piora. O corrimento, ao contrário da vaginose, ele é mais espesso, é esbranquiçado. No caso da vaginose, ele é amarelo esverdeado, ou verde amarelado, amarelo esverdeado, ou melhor, um corrimento que tem uma característica mais cinza também, que pode acontecer. Nesse caso, é um corrimento esbranquiçado, tá? Parecido com um queijo, né? A gente chama de queijo cottage, tá? Ele adere a essa mucosa, ele fica grudado nessa mucosa, esse corrimento também. E os sinais e sintomas pioram na presença ou durante o processo anterior à menstruação. Então, converse com a paciente, saiba qual período do ciclo ela está. Ela vai menstruar daqui uns 3 dias. Normalmente esse processo piora porque tem modificação na secreção de progestágeno, modifica a presença de glicose e de outros agentes nessa flora, o que aumenta a probabilidade do desenvolvimento da infecção na cândida. O paciente tem prurido, tem queimação, a irritação piora depois da relação sexual, tem um corrimento esbranquiçado, tem um corrimento que tem uma característica de ser mais espesso, tudo isso é um sinal característico do processo de candidíase, tá? Pode ter vermelhidão, pode ter edema e pode ter aí até fissuras, né, lesões que são bastante comuns desse tipo de infecção. Então estou diferenciando aqui para a gente entender da vaginose para candidíase. Qual é a diferença básica? Característica do corrimento, características das lesões, característica do processo de prurido, queimação, irritação, tudo isso com a modificação no caso da cândida, que são os mais característicos com esse processo lá. Então o paciente tem um corrimento mais esbranquiçado, tem um corrimento característico comum mais espesso, tem uma irritação e um prurido mais intenso, tem a presença também de outras alterações, principalmente próximo à menstruação, pode ter o edema, pode ter irritação da mucosa, que são muito frequentes, principalmente após as relações sexuais. Converse com o paciente. Diabética, chance é maior, piora mais, é mais complicado porque a alteração da glicemia é um fator de risco para a presença e desenvolvimento da cândida. Uso de antibióticos ou corticoide. O paciente sua começou a tomar corticoide, tomar antibiótico, tomou por muito tempo, o paciente provavelmente teve destruição da flora. Lembra lá que eu mostrei já um repositor de flora para vocês aí, que é uma opção terapêutica legal. Roupas apertadas, pior, então sempre orientar o paciente a usar uma roupa mais folgada, mais larga e não tecido sintético, usar tecido de algodão, tá? Paciente imunocomprometido, que tem debilidade imunológica e que faz uso de DIU. Então, usou antibiótico por muito tempo, está usando corticoide durante a gestação, por causa da alteração hormonal da gestação, progestágeno, por exemplo, e é diabético, são fatores de risco para o desenvolvimento da cândida. Então, casa a história das características do sinal e sintomas que a paciente tem, casa com a história clínica dela. É uma paciente diabética, é uma paciente que tomou antibiótico, está tomando corticóide, tudo isso é informação importante que você precisa saber. Como tratar? Então eu já sei como é que é a cândida, eu já sei a alteração. Espera só um pouquinho que a Daiane mandou uma pergunta aqui, tá?
Professor, qual é o medicamento seguro tanto para uso em vaginose bacteriana ou por fungos, principalmente quando ocorre em grávidas? Vamos lá, Daiane. O seguro, medicamento utilizado para vaginose bacteriana na gestação, tá? Principalmente no primeiro trimestre, que é o risco maior de má formação, é o uso de creme ou de gel vaginal de metronidazol, que seria mais tranquilo, tá? Sempre recomendo, claro, que ela tenha um acompanhamento de ginecologista, que ele possa fazer a sua prescrição. Não usar por via oral, não usar por via oral, vamos repetir isso. Creme, ou melhor, nesse caso o gel, e esse gel de metronidazol, ele acaba sendo um efeito local, não tem um efeito sistêmico normalmente, a absorção não é tão grande, então o efeito local, ele combate a infecção e cura essa infecção. Essa é a droga mais segura. Caso não tenha um resultado clínico, caso não tenha uma melhora com essa opção terapêutica, as outras opções orais, elas não são seguras para paciente durante a gestação, beleza? Não são seguras. E no caso aqui, também entra a mesma recomendação. No caso das cândidas, o uso dos azóricos, tá? Dos medicamentos da família dos azóricos, por via vaginal é o mais seguro. Então, o creme vaginal, por exemplo, que poderia ser empregado, por exemplo, como nistatina, apesar da nistatina ter que fazer um tratamento de 14 dias, é uma opção relativamente mais segura e vai ter um efeito local. A anfotericina B, que é também uma medicação que tem pouco efeito sistêmico, uma absorção pequena, ela vai ter uma ação local, um creme que tem ação local e o efeito sistêmico é pequeno, a chance de complicações é menor. Então, nesse caso, tá? A utilização do creme é sempre a minha primeira opção no caso da paciente gestante, na vaginose ou na infecção por cândida. Então, no caso, o uso do creme, ok? O uso do creme pode ser o miconazol, pode ser o clotrimazol, ou pode ser algum outro da mesma família, mas normalmente o miconazol é um dos mais utilizados aí, é um dos mais empregados, o clotrimazol também é mais empregado, e o tratamento com essas medicações em creme, elas vão durar por mais ou menos 3 a 5 dias. Se a paciente tiver um sintoma mais pesado, com 5 dias você resolve o problema, faz a aplicação do creme todas as noites, a mesma recomendação, deitada, belezinha, resolve o problema. Ou 3 dias pode solucionar já se a paciente não tiver um sintoma muito exacerbado. Lembra do seguinte, se eu estou falando de uma paciente diabética ou imunocomprometida, trata um pouco mais, faz o tratamento um pouco mais longo, porque é melhor para garantir a eficácia do problema. Se eu estou falando de uma paciente que não tem essas complicações, uma paciente jovem, bem de saúde, tudo tranquilo, só teve momentaneamente essa candidíase, 3 dias consegue solucionar o problema, beleza? Se precisar, a paciente que não está grávida, ela pode empregar o uso do fluconazol oral. Dose única, 150 mg de fluconazol, dose única. Beleza? Sem não estar gestante, poderia fazer a utilização dele. Também ajuda muito na resolução do problema. O creme é uma solução muito tranquila, mas se precisar, faz associação com o comprimido de fluconazol. Beleza? E o marido dela, e o homem nesse caso? Ele pode ter sintoma da cândida. Então esse paciente ele pode ter irritação na cabeça do pênis, na cavidade também, no processo de irritação do pênis, que é relacionado à cândida. Eu faço o mesmo processo. Talvez não vou usar um creme nesse cara, né, mas eu vou usar o fluconazol em comprimido, normalmente em dose única, uma vez só, soluciona o problema, beleza? Resolve o problema, tá? A Marília entrou aí, olha, Marília, tamo aqui junto, tá? Sentindo minha falta aí, faltei uns dias aí que eu tive outros compromissos, mas agora a gente voltou com tudo. Beleza, gente, fechou aqui a ideia. Vamos lá. E se a minha paciente tiver recorrência de cândida? Ela está tendo cândida direto. Por algum motivo ela está tendo alteração da flora e isso está desencadeando a cândida. O que precisa ver? Questões hormonais. Por exemplo, a paciente está com um distúrbio hormonal que leva à proliferação desses agentes, modifica o pH da flora, pH da vagina e consequentemente aumenta a chance. Pode ser imunocomprometimento? Pode ser, a paciente pode ter um imunocomprometimento por algum motivo, inclusive HIV. O paciente é diabético, que também prejudica a resposta imunológica e aumenta também a proliferação desses agentes na flora, na vagina, então no caso da cândida especificamente, investiga o motivo. Não é normal a paciente ter recorrência de cândida. Mas para tratar, o que eu faria? Eu uso creme e faço uso de comprimido de fluconazol durante 4 semanas consecutivas, para eliminar completamente
aquele agente que está presente ali na flora vaginal. Então, usa o creme e usa o comprimido associado. Comprimido durante 4 semanas, o creme durante 7 dias. Faz a utilização do creme durante 7 dias, resolve o problema local e usa o comprimido para evitar essa infecção novamente. Nesse caso, é interessante ela fazer um repositor de flora vaginal. O repositor de flora fortalece aquele processo, melhora o funcionamento do pH e diminui a chance dela ter novas infecções. Mas sempre investigar o que está levando, né? Orientar, talvez seja um problema mais sério que você precisa mandar o paciente para o médico para ele fazer a avaliação. Gente, nessa paciente com cândida, sempre fala para ela não deixar úmido, tá? Secar bem. Não usar roupas que apertem demais ou que façam transpirar. Diminuir a umidade do local, usar roupas de algodão para evitar essa proliferação do fungo. Recomendações básicas, simples, que ajudam muito nesse processo, beleza? E manter a flora. Outras alternativas, eu falei do fluconazol, comprimido, se caso a paciente tenha recorrência, mas ele pode usar também o intraconazol se você preferir. O intraconazol também é uma opção, tomaria 200 mg uma vez por dia, 3 dias. 200 mg uma vez por dia, 3 dias, é uma outra opção. Cetoconazol, 5 dias, só que tem um detalhe, o cetoconazol é um inibidor enzimático. Lembra que ele inibe o metabolismo do citocromo P450? Então, assim, não recomendo ficar usando cetoconazol porque ele causa boca amarga, ele causa gosto metálico, ele causa enjoo, ele causa dificuldade do metabolismo hormonal do seu próprio organismo. 5 dias é tranquilo, mas mesmo assim eu acho que não é uma opção tão legal. Hoje as outras drogas não são tão caras, então ou o fluconazol, que é o mais tranquilo, ou o intraconazol, 200 mg uma vez por dia, 3 dias. Se o creme não funcionar. Posso optar por nistatina? Tá? Posso optar por nistatina? Posso. A nistatina pode ser uma opção, só que a nistatina tem que ser 14 dias, aplicação vaginal todos os dias, durante 14 dias, para ter um resultado bom, que funcione legal. É uma recomendação nesse caso. Um cara muito interessante, que é uma opção terapêutica legal, é o fentisol. Fentisol é o nitrato de fenticonazol, 600 mg óvulo vaginal. É uma aplicação, vai introduzir o óvulo, esse óvulo vai fazer a dissolução dele. O óvulo, só fazer uma analogia, ele é tipo um supositório. Ele tem lá a sua preparação específica, a sua forma farmacêutica, com a característica de presença de vaselina e outros agentes. E esse óvulo vai fazer a sua dissolução durante os 7 dias. E vai fazer com que ele tenha um efeito sobre a mucosa, diminuindo a infecção pela cândida, tá? Sim, Thaís, é o seguinte. O repositor de flora vaginal, ele pode ser empregado depois que você terminou o tratamento do creme, tá? Finalizou o tratamento com o creme, poderia ser empregado o repositor de flora durante 6 dias. Por quê? Porque essa paciente vai ter uma melhora da presença dos lactobacilos e vai fortalecer essa flora, diminuindo a chance de infecção, beleza? No caso de recorrência de cândida, o fluconazol seria 1 ao dia por 4 semanas. Não, deixa eu explicar, Juliana. É 1 por semana, 4 semanas, beleza? Acho que não ficou claro, né? 1 por semana, 4 semanas, tá? Então, o fluconazol na recorrência, primeiro, investiga por quê, tá? Sempre tem que entender o porquê que está tendo recorrência, não é normal. Alguma coisa está de errado aí. Mas se ela tem a recorrência, fez o tratamento com o creme, usa o fluconazol 1 por semana, 4 semanas, tá? 1 por semana, 4 semanas, soluciona o problema, beleza? Conversa com ela também, talvez o parceiro tenha algum sintoma, alguma coceira. No homem é muito mais leve, a probabilidade de desenvolver uma infecção mais severa é bem pequena, mas pode ser necessário tratar o homem também. Nesse caso, um comprimido de fluconazol, na maioria dos casos, também resolve o problema, beleza? Então é 1 por semana durante 4 semanas, ok? Fentisol, o óvulo é muito mais interessante que o creme porque ele facilita com que a paciente não tenha que aplicar todos os dias. O creme ela tem que aplicar uma vez à noite durante 7 noites. E nesse caso aqui o fentisol não, você aplica uma vez só e ele vai dissolver lá, tá? Candidíase resistente, qual a melhor opção de creme, tá? E qual é quanto ao Zinco Pro, quanto tempo? Intraconazol também é uma boa opção. Vamos lá, né? Vou tentar responder aqui. Candidíase resistente, é difícil a gente encontrar, existe a probabilidade de ser resistente, é difícil acontecer, mas aí a opção terapêutica, tá? Se a gente for pensar na utilização
dos cremes, se os cremes não estiverem solucionando, se a paciente está usando o creme, mas não está melhorando do quadro, primeiro, interessante fazer uma investigação se é realmente a cândida que está causando problema, mas o uso oral é para solucionar. Normalmente a gente não tem cândida proliferando na população que levam a resistência, por exemplo, ao fluconazol ou até o intraconazol. Então eu vou dar duas opções para você. O fluconazol é a primeira opção, é mais prático o uso uma vez por semana, e se não tiver uma solução efetiva com fluconazol, o intraconazol é um azólico mais efetivo. Esse intraconazol ele vai ser usado 200 mg uma vez por dia. Normalmente 3 dias, na grande maioria dos casos, soluciona o problema, tá? Mas como eu falei, é difícil você ter uma recorrência de cândida por ser resistente. Normalmente você tem recorrência porque a debilidade imunológica da paciente está causando essa recorrência. Vou tentar responder sobre o zinco. Qualquer atuação do zinco, ela modifica também a própria cascata da resposta imunológica, ela fortalece esse processo e você consegue combater com mais efetividade a infecção. E no caso do intraconazol, é uma ótima opção, mas como eu falei, é 200 mg uma vez por dia. Normalmente 3 dias soluciona o problema da paciente no caso da candidíase. Mas eu sempre vou lembrar que a opção melhor ainda de início é o creme. E se tiver reinfecção ou se a infecção não curar, pode estar relacionado a uma debilidade imunológica da paciente, beleza? Professor, mas também existe uma associação de nistatina com metronidazol. Vou até falar dela daqui a pouco, tá? Nistatina com metronidazol, vou explicar daqui a pouquinho quando a gente usa, beleza? Professor, um paciente disse que indicaram óleo de coco extra virgem, porque ela tem candidíase recorrente. Isso procede? Já vi essa manipulação de óvulo de óleo de coco. Vamos lá. Com lactobacilos, eu também já vi. Eu não tenho a informação assim para te dizer se tem comprovação científica do óleo de coco nesse local. Eu acredito muito que tem uma relação muito de melhora da fluidez da mucosa, uma diminuição, por exemplo, do processo de lesão dessa mucosa. Talvez o óleo poderia ajudar de alguma forma no funcionamento da célula. Não tenho essa informação de forma muito clara, eu posso buscar e depois te responder com mais tranquilidade, mas eu confio muito na ação dos lactobacilos. Então, se tem lactobacilo no meio da história, eu acredito que ela vai ter uma certa estabilidade na reinfecção, porque o lactobacilo protege essa mucosa. Então, talvez seja uma ação mais do lactobacilo e menos do óleo. Eu não sei se realmente tem uma comprovação científica ainda desse óleo. Eu vou buscar depois essa informação para te dar esse retorno, beleza? A Cristine, óleo de coco extra virgem, utilizado de forma preventiva. Olha, estão falando aí que funciona, então vamos buscar aí essa possibilidade e vou mandar depois. Eu vou até postar então lá no Instagram essa resposta para vocês, combinado? Professor, a infecção acompanhada de dores abdominais, dificuldade de fazer xixi. Melhor tratamento é o seguinte, encaminhamento, tá? Joyce, dor abdominal, se ela tem dificuldade para urinar, você tem que lembrar de infecção urinária. Então, se ela está tendo ardência, se ela está tendo dificuldade para urinar, se ela está tendo sangue na urina, você lembra de infecção urinária. Infecção urinária trata com antibiótico. Então lembra de cistite, que é a infecção do trato urinário baixo, que é na bexiga, ou até pielonefrite. Vamos lembrar de uma coisa agora. Vamos lá, vamos puxar aí o negócio. Se a paciente tem o corrimento, tá, associado a sintomas relacionados à dor a urinar, que não é uma dor no canal, ou não é uma ardência por causa do pH da urina, é uma dor pélvica, uma dor abdominal. Essa dor abdominal pode ser um indicativo de uma infecção grave, principalmente se ela for nas costas. Aquela dor que vem na região das costas, que é uma dor lombar, ela pode ser relacionada à infecção do rim, uma pielonefrite. Então tomar muito cuidado nessas situações. Se ela tem dor a urinar, se ela tem sangue na urina, se ela tem dor abdominal, dor pélvica ou dor abdominal, se ela tem febre, é sinal de encaminhamento, porque precisa entrar muitas vezes com antibiótico. Pode ser infecção urinária associada a uma infecção vaginal, isso pode acontecer, mas esse quadro clínico é um quadro clínico mais severo, precisa entrar com antimicrobiano, e aí o tratamento específico de prescrição médica. Se for infecção urinária, entra com cipro, tá? Cipro é uma opção terapêutica muito eficiente, mas não impediria que não impede que eu use
se ela tem um corrimento, né, com essas características que eu falei para vocês, de uma infecção bacteriana, por exemplo, eu entro com o antimicrobiano creme também, né, o gel e tal, que é o metronidazol, a gente entra também com o creme associado ao antibiótico para combater a infecção urinária. Mas são coisas distintas, tá? Então lembra que tem dor abdominal ou dor nas costas, aquela dor lombar associada à dificuldade para alteração da urina, coloração, ardência, algum incômodo, lembra de encaminhar, porque esse é um quadro clínico de prescrição médica com utilização de antimicrobiano, beleza? Óleo de coco, eu vou responder o óleo de coco lá depois para vocês. Valeu, gente, eu vou responder, eu vou buscar essa questão do óleo de coco, tá? E a outra infecção que eu trouxe para vocês aqui é tricomoníase, tá? Tricomoníase, nós estamos em cima do horário aqui já. Tricomonas é um agente, um parasita, né? 20% dos pacientes de idade fértil vão ter infecção por tricomonas. E no homem, ele pode ficar por longos períodos sem provocar nenhuma alteração de sensação, nenhuma modificação, nenhum sinal da doença, tá? E nesse caso, o homem transmite, né? O homem vai transmitir para a mulher e a mulher vai desenvolver a infecção, beleza? Ela pode ser assintomática, mas normalmente na mulher pode causar sintomas mais incômodos para ela, tá? Sintomas, tá? Normalmente variam de uma secreção vaginal pequena ou quase nenhuma, ou uma secreção amarela esverdeada. Eu falei até da vaginose, a vaginose é cinza, tá? Cinza e mais fininho. E aqui ela é amarela esverdeada, então uma secreção amarela esverdeada, espumosa, com odor de peixe também, mas é diferente. Essa é amarela esverdeada, a outra é cinza e fina. Aqui ela é espumosa, sensibilidade na vulva, no períneo e tem outras alterações como disura, até alguns incômodos na hora de fazer xixi. Nesse caso, tem uma característica de ser espumosa, amarela esverdeada e um corrimento vaginal que pode ser pequeno no início, mas depois ele vai crescendo e vai ficando bastante presente durante a infecção. Opção terapêutica, já falei como é que é o sintoma. No caso do tratamento aqui, você vai tratar o parceiro e a mulher, e como eu brinco sempre, vai tratar as outras também. Se tiver alguém por fora aí, alguma coisa, tem que tratar também, tá? Eu sei disso porque de vez em quando aparece lá na farmácia. Eu já tive a presença, por exemplo, o cara chegou lá e falou: eu quero levar para minha mulher, mas vou levar mais um. Eu falei: mas por que você vai levar mais um? Não, vou levar para mim, para ela e mais outra para outra pessoa. Então ele já tinha uma por fora e acabou levando para todo mundo, né? Fez o tratamento de todo mundo lá. Nesse caso, a utilização de metronidazol, sequinidazol ou tinidazol, tá? Tratamento dos parceiros sexuais. Cuidado com o efeito de sulfiram, que eu já expliquei sobre metronidazol, sequinidazol e tinidazol. E pode ser feito da seguinte forma: metronidazol de 2 gramas, dose única, tá? 95% das mulheres resolvem a infecção, são tratadas tranquilamente quando você trata os dois. Metronidazol em dose única, 2 gramas, e trata o homem e a mulher, trata o parceiro, para evitar essa infecção e para resolver o problema. Ou eu posso usar, se você não quiser usar uma dose única de 2 gramas, 500 miligramas via oral 2 vezes por dia durante 7 dias. 2 vezes por dia durante 7 dias de metronidazol, também o parceiro e a mulher para combater a infecção. É muito mais prático usar 2 gramas, né, gente? Lembra do efeito sulfiram? Parou de tomar, tem que esperar 3 dias para poder tomar a bebida alcoólica, beleza? Sequinidazol também é uma opção no tricomonas. Utilize ele tranquilamente. 2 gramas o casal, 2 gramas os parceiros, 2 gramas para combater completamente a infecção. Toma os 2 gramas, tem aquele gosto metálico na boca, deixa meio enjoado, mas tem uma eficácia muito grande no sequinidazol, beleza? Vamos lá, coloquei uma foto aqui para vocês de um paciente que tomou sequinidazol. Acompanhei o paciente e o farmacêutico me mandou as fotos. E olha o que aconteceu na mão dele. Essa mancha vermelha chama eritema fixo. Eritema fixo é um tipo de reação inflamatória, imunológica, causada por medicamentos. Normalmente, AINES e tetraciclina podem causar. E nesse paciente quem causou na verdade foi o sequinidazol. Olha que interessante. É um eritema fixo. Característica, ele tem uma borda mais avermelhada, uma parte interna um pouquinho mais vermelha também, irritada, mas a borda é mais avermelhada, e eu nunca tinha visto com o sequinidazol, eu tinha visto com outros casos. Acontece sempre no mesmo local, não quer dizer que precisa ser na mão, mas normalmente acontece nessas regiões.
mas acontece sempre no mesmo local, e esse paciente foi a segunda vez que aconteceu depois que ele tomou o sequinidazole. Já tinha tomado antes, tomou agora e teve o eritema fixo, é um tipo de reação imunológica. Quem quiser aprender mais sobre reações alérgicas a medicamento, tem uma aula no YouTube disponível para vocês. Se vocês não me encontrarem aí, manda uma mensagem no WhatsApp que eu mando a aula para você assistir sobre reações alérgicas. Aqui eu trouxe só por curiosidade, o sequinidazole causou um evento extremamente raro, chama eritema fixo, difícil. Não, o que você faz quando acontece isso? Tira a medicação, fala para o paciente não tomar mais, e depois que você tirou a medicação, você vai acompanhar o paciente para ver se não tem uma lesão maior. Se precisar, talvez infeccione, tem que tomar antibiótico. Mas ele vai melhorar normalmente aí, não vai ter nenhuma complicação mais severa, tá? Vamos lá, ficar atento. Últimas informações aqui. Vaginite inflamatória que não tem infecção, é só um processo inflamatório. Normalmente a paciente pode ter uma irritação vaginal, uma dor, um outro processo, principalmente no período pós-menopausa, tá? Por quê? Porque muda a questão hormonal, como eu já expliquei, fica mais ressecado e pode causar essa irritação. Em alguns casos, a paciente pode ter uma vaginite inflamatória ali, um processo inflamatório, com prurido, com corrimento. Aí tem que avaliar esse corrimento e a possibilidade de você usar um antimicrobiano ou clindamicina, ou utilização se for o caso de uma infecção bacteriana. Mas tem que lembrar que a paciente pode ter uma inflamação sem ter infecção. É bom lembrar disso, porque não tem a presença do agente infeccioso, então não tem aqueles sintomas característicos que a gente já explicou lá atrás. Quando a paciente tem associação de duas infecções, tipo Cândida e Trichomonas, Cândida e Gardnerella, aí entra aquilo que me perguntaram agora há pouco. Entra o uso do metronidazol, que mata a bactéria, com a nistatina, que mata a Cândida. Pode ser associado os dois. Ou anfotericina com tetraciclina. A tetraciclina mata a bactéria, a anfotericina mata a Cândida. Então, o creme vaginal, se a paciente tem sinal e sintoma que é semelhante a essas alterações, por exemplo, no caso de Trichomonas, uma coloração mais esverdeada, amarelada. O fungo tem a coceira, tem o prurido, todas as alterações relacionadas à Cândida. Então, se ela tem esses sinais e sintomas que estão associados, lembrar de fazer o uso da medicação combinada para combater os dois agentes. Pode acontecer também dessa necessidade. Aí vem as cremes vaginais. E nesse caso especificamente é interessante que você trate o parceiro, que você use o sequinidazol para o parceiro de 2 gramas e, se necessário, usa o fluconazol de 150 miligramas uma vez por semana para a mulher e uma para o parceiro. Então, um comprimido de fluconazol, 2 gramas de sequinidazol e o creme vaginal para a menina utilizar para combater e resolver a infecção, tá? Ficar atento em pacientes mais velhos, porque tem idosas, porque tem uma modificação do pH e a chance dela desenvolver infecções, mesmo que assintomáticas, são mais presentes, mais importantes, beleza? Como seguir vocês nas redes sociais? Cleusimar, entra lá pra gente no Instagram, procura Consulta Farma. Pode procurar Consulta Farma que a gente vai estar lá no Instagram. Eu quero saber se você vai seguir mesmo, hein? Segue lá a gente lá, beleza? O exame, tá? De aminas normalmente é negativo e a paciente vai ter essa modificação da flora. Então tomar cuidado com o paciente idoso também, que é um risco um pouco maior, tá? E se a paciente tem vaginite, que é o processo que acontece por causa da queda hormonal, durante esse processo ocorre o ressecamento da mucosa, a irritação, vermelhidão, a dificuldade de ter relação sexual, sempre orientar que ela procure o ginecologista, e uma das possibilidades é a utilização de cremes que podem melhorar esse processo. A gente colocou aqui o creme como o Premarin, por exemplo, que tem uma função estrogênica que vai melhorar esse processo de proliferação celular, vai melhorar a função vaginal, mas nesse caso a prescrição realmente tem que ser no ginecologista, porque precisa de um acompanhamento por causa da menopausa, pode ter outros fatores influenciando tudo isso, então a questão hormonal é muito complexa, não dá pra gente simplesmente usar um creme e resolver todo o problema. Muitas vezes ela vai ter que tomar o comprimido também com estrógeno conjugado, fazer uma reposição hormonal, e aí necessário do endócrino, né, do médico, para fazer esse processo. Mas uma das possibilidades é o creme em Premarin, por exemplo, de estrógenos conjugados, que vão diminuir esse processo, vão melhorar a função vaginal, vão melhorar a secreção também, a presença de lactobacilos, a flora, e todo esse processo vai caminhar para que ela tenha um incômodo menor, principalmente durante as relações sexuais, beleza?
Fechei.